nosso querido prefeito, com uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Deus querido, te apresento teu filho, Pai. E estará o Deus fazendo uso, Pai, da tua palavra nesta noite. Pai, usa ele como um vaso de honra. Fala nesta noite, Deus, não o que queremos, mas o que tu queres falar. Usa como um vaso de bênção nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Eu quero que você se ponha sobre os teus pés, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, querido. Hoje é culto de missões. Aleluia. Mas Deus está falando conosco. Aleluia. Através da sua oração, adoração. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos louvar. Aleluia. Aleluia. As águas não vai, querido. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Por isso seja a tua voz que te declara. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Declare. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia.
faz andar sobre as águas. Oh Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos escrever, Clara. Aplauda o Senhor, querido, nessa noite. Aplauda aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Marcos capítulo 3. Aleluia. Versículo 14. Vamos ler o 14 e o 15. E vamos ler Mateus capítulo 28. O verso 16 a seguir. Quem achou, diga amém. Tem alguém ainda que está procurando? Antes de nós lermos a palavra, eu quero louvar a Deus pela vida do secretário de missão, John Leno, que nos fez o convite. Louvar a Deus pela vida do pastor. Tem sido uma cobertura espiritual para o nosso ministério. Deus abençoe a vida do pastor José, sua família. Meu amigo agora, pastor Gabriel. Louva a Deus pela vida dele, os demais pastores, pastor Mardônio. E a igreja de Cristo que está aqui presente nesta noite, que veio participar deste culto. Culto de missões. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações, amém? Quem achou, diga amém. E diz assim, versículo 14 de Marcos capítulo 3. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Mateus capítulo 28, versículo 16, está escrito assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja diga amém. Curve a tua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, te glorificar pela tua palavra, Senhor. Deus, edifica a tua igreja, edifica a nossa fé. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui nesta noite de passear no meio desta igreja. O Senhor tem liberdade de visitar cada um que aqui está. O Senhor tem liberdade de tomar a boca deste menino, Senhor, e usar como tu queres, como instrumento nesta terra. Eu creio, Deus, nós cremos que o Senhor já está aqui presente neste culto. Toma a primazia deste culto, Espírito Santo, e usa a boca do menino, Senhor, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Pode sentar. Glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, Jesus, ele vai iniciar
o ministério aqui na terra. E a Bíblia diz que quando ele vai começar o seu ministério, ele escolhe para si 12 homens, segundo designado o seu coração, segundo o propósito que Deus colocara no seu coração. E Jesus Cristo chama 12 homens para ensinar-lhes o discipulado, para ensinar-lhes como se devia fazer missão. É interessante que o Evangelho de Marcos, capítulo 3, e o verso de número 14, ele dá ênfase de que Jesus escolhe 12 discípulos. Para quê? Para ensinar eles como eles se deviam se comportar, como eles haviam de falar e como era que eles iriam ministrar após Jesus Cristo subir aos céus. É bem verdade que quando Jesus Cristo está subindo e ele está sendo ocultado nas nuvens, o texto vai narrar a história em Atos dos Apóstolos, que Jesus, antes de partir, ele vai dizer para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e de glória. Para quê? Para que depois daqueles dias que Jesus fosse subir aos céus, os discípulos viessem a fazer aquilo a qual o Senhor tinha ensinado. É tremendo que no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, Jesus Cristo vai subir para o monte para ensinar os seus discípulos acerca de algumas coisas. No capítulo 5 inicia-se as bem-aventuranças, mas no capítulo 6 é tremendo que Jesus chama os discípulos para um particular. Por quê? Porque o que Jesus tinha para passar era particular para os discípulos. Por quê? Porque a multidão que acompanhava Jesus, nem todos estavam ali para aprender o que era reino de Deus, estavam ali somente para receber de Deus, mas nem todos que estavam ali era para aprender do reino de Deus. É notório que Jesus Cristo chama os 12, para quê? Para ensinar acerca das coisas terrenas e das coisas espirituais. Note que no capítulo 6, no verso 19, Jesus Cristo, ele vai ensinar as pessoas e os discípulos a não guardarem as coisas, os tesouros aqui nesta terra, porque nesta terra o ferrugem come, a traça corrói e o ladrão rouba. Mas ele diz: ajuntai o vosso tesouro no céu, porque no céu o ladrão não vai roubar, a traça não vai comer, o ferrugem não vai comer. É bem notório que quando Jesus está pregando isso, algumas pessoas começam a olhar para aquele homem ensinando estas coisas e sem entender muitas coisas, porque o que Jesus falava era acerca do reino dos céus. As pessoas do século 21 não entendem quando falamos das coisas celestiais, só compreendem o que é da terra. Mas quem é do céu escuta a voz de Deus e começa a fazer as coisas que Deus te designa. Quem é dos céus escuta a voz do Senhor e faz conforme os seus mandamentos. Deixa eu ver se tem alguém do céu aqui nesta noite. Oh, glória. Agora é tremendo que no capítulo 28 que nós lemos Jesus dizendo: ele só tem 11. Porque um dos que estava com ele não pertencia mais. É interessante que no capítulo 28 e no Marcos também, Jesus está aparecendo depois da ressurreição. Para quê? Para dar as últimas instruções para os discípulos. Jesus aparece instruindo, dando a instrução para que os discípulos viessem fazer o quê? O ide. O que é ide? Ide é uma ordenança. Ide não é se eu quiser. O Senhor está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É um mandamento que Jesus Cristo deixou, não só para os discípulos, mas para todos aqueles que viessem posteriormente.
A igreja do século 21, em vez dela avançar, ela está estacionada. A igreja primitiva, observa-se que quanto mais ela era perseguida, mais os discípulos se esforçavam para fazer a vontade de Deus. Mas a igreja do século 21, quanto mais é perseguida, mais os irmãos saem da presença, mais os irmãos se desviam. Mas deixa eu pregar para alguém que está aqui nesta noite, que não vai ter A, nem B, nem C, que vai parar a chamada que Deus te designou, que não vai parar porque disseram isso, aquilo, que não vai parar porque estão se levantando contra o teu ministério, que vai continuar fazendo índia, ainda que o vizinho da esquerda ou da direita diga que você não vai, mas você está dizendo para Satanás: eu vou levantar a bandeira do evangelho e não vou parar porque estão dizendo que eu não vou conseguir. Aleluia. Pastor José, é interessante que Jesus não está dizendo para o discípulo: talvez se vocês quiserem ir, vocês vão. Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus está dizendo: ide, vão. Missão não é eu que escolho fazer. Jesus já te escolheu para fazer missão, querido. Você já foi designado para ser missionário. Jeremias capítulo 1, versículo 5: ainda antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi para ser profeta das nações, querido. Por que a gente tem esse pensamento pequeno? Ah, não, eu não posso fazer missão porque eu não sei pregar. Eu não posso fazer missão porque eu não sei evangelizar. Eu não vou fazer missão porque o meu dialeto é pouco. Então você não está lendo Bíblia, querido. Então você não está lendo Bíblia. Porque quem lê Bíblia sabe que quem te usa não é você, é o Espírito Santo que te conduz. Lucas capítulo 12, verso 12: porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que vos convém falar. Eu não sei pregar, você não sabe pregar, mas quem te usa é quem te escolheu e te alistou nesse exército. Quem te capacita é o Deus que capacita o incapacitado. Quem te instrui é o Espírito Santo que foi dado pelo Senhor, o outro consolador para te guiar nesta terra, para fazer a diferença no meio de uma multidão de impuros lábios. Aleluia. É tremendo que a missão, ela começa em casa. Quer ser missionário, quer ser usado, começa em casa. Prega para o teu pai, prega para a tua mãe, prega para o teu primo, prega para a tua tia, prega para os teus avós, prega para os teus parentes. Começa a ser missionário em casa. Subir numa tribuna e pregar será a consequência do teu ministério decorrente que vai caminhando. Ser missionário com o microfone na mão é muito fácil, missionário Júnior. Agora ser missionário aí fora que é o negócio. Ser missionário depois que eu descer da tribuna que é o negócio. Aqui em cima é muito fácil pregar o evangelho dentro da igreja. É facinho eu pregar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas aí fora, aonde você vai ser confrontado, aonde você vai ser afrontado, aonde você vai ser criticado, aonde que você vai dar o testemunho que você é um missionário não verdadeiro na presença de Deus. Aqui no Brasil nós temos a liberdade de andar com a Bíblia debaixo do braço.
Nós temos a liberdade de chegar em uma praça, colocar um carro de som e anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas existem países aí fora que quem anda com a Bíblia é cortado a garganta. Quem anda com a Bíblia é colocado em um muro e é fuzilado pelos fuzis. Quem se declara ser cristão aí fora é aniquilado. Mas aqui no Brasil nós temos a liberdade de propagar o Evangelho. Mas a igreja do século 21 está calada, está parada. Os missionários da última hora estão tudo caladinho, cabisbaixo. Parece que a aprovação, parece que o Evangelho para ele não é mais futuro. Parece que ele subiu para a glória, não serve mais nada. Mas deixa eu pregar nessa noite para quem ainda almeja fazer missão, para quem ainda almeja saquear o inferno e povoar os céus. Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida nesta noite, aleluia. Levante a mão que eu estou pregando para uma geração de missionários, que Deus vai fazer a diferença em 2024, que Deus vai levantar uma geração profética aqui em Teresina, Piauí, que vai fazer a diferença nos 4 cantos deste país. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Ai, calabaça. Aleluia. Para com esse negócio que você não é usado. Para com esse negócio de dizer que você não sabe pregar, que você não sabe evangelizar. Todo mundo aqui tem boca para dizer assim: Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. O que é que você acha que é evangelizar? Evangelizar é anunciar. Anunciar aquele que morreu na cruz do Calvário, que pagou um alto preço pela raça humana. Aqui no Brasil nós temos liberdade de fazer um culto aqui, ó, em cima. Nós podemos cultuar quantas horas nós quisermos. Mas nós dizemos que somos crentes, pastor José, porque nós ficamos 2 horas de culto na igreja. Mas eu acompanhei um missionário de São Luís do Maranhão, e eu vi ele pregando. Ele foi para uma cidade aí para fora, e chegando lá, ele disse que os cultos lá é subterrâneo, porque se ficar em cima, passa uma tropa lá armada e fuzila todo mundo de bala. E ele disse que os cultos eram subterrâneos. 7 horas da manhã ele desce para o culto e vai em jejum, achando que era igual no Brasil, que só seria 2, 3 horas de culto e o povo ia embora. 7 horas ele vai para o culto, pastor José, e fica lá no culto. E os irmãos louvando e adorando, dá 7 horas, dá 8 horas, e nada do culto passar para o pregador. Deu 9 horas da manhã e nada. 1 hora da tarde o culto pegando fogo. Aí quando deu 2 horas da tarde, o pastor da igreja disse assim: agora nós vamos liberar o povo do Brasil para ir almoçar. Mas o povo que estava na igreja permaneceu na igreja do culto. 3 horas da tarde o pastor disse que retorna para dentro do culto, e o culto se estende até as 7 horas da noite. Aí eu olhei para o pastor e disse: rapaz, nós dizendo aqui no Brasil que nós somos crentes, 2 horas de culto para o Senhor, a gente já murmura. Enquanto tem pessoas aí fora que passam o dia cultuando na presença de Deus, aproveitando o momento oportuno para buscar a presença. Invocai o Senhor enquanto se pode ainda, meu querido. Buscai o Senhor enquanto se pode achar ainda, se revista, porque os dias são maus, querido. Daqui uns tempos virá os dias maus, sombrios, a qual quem não estiver firme na presença não vai suportar. Aleluia.
Comece a fazer missão, querido. Começa a fazer o ID do Senhor. Não importa se você não tem ensino médio, ensino fundamental, não importa. O que importa é que você abra essa tua boca linda que Jesus te deu, que colocou o perfeito louvor dentro de você, que colocou a divina sabedoria dentro de você, e começa a propagar, começa a falar que Jesus é bom, que Jesus cura, batiza, salva, que Jesus leva para o céu. Começa a pregar sobre a porta estreita, a porta larga. Começa a falar do caminho estreito, do caminho largo. Começa a falar daquela cruz que Jesus carregou nas costas. Para com esse negócio que você não vai pregar, que você não sabe pregar. Aleluia. Aleluia. Para com esse negócio. Ah, pastor, mas eu até que eu queria pregar, mas eu ainda não sei ler. Oh, meu Deus. Mas você sabe orar, não sabe? Você sabe pedir ao Senhor com palavras. E o que você vai pedir para o Senhor? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pegou o que foi lido em Isaías no começo do culto? Senhor, Deus olhando para Jesus dizendo: rapaz, quem é que eu vou enviar agora? Quem é que eu vou enviar agora para fazer a diferença? Aí o profeta olha para cima, olha para baixo e diz: rapaz, eu não estou vendo ninguém, só eu. Senhor, eis-me aqui, ó, envia-me a mim. O que o texto diz? Que na mesma hora o Senhor envia um anjo com um alicate e uma brasa zona tirada do altar. Toca nos lábios, purifica. A partir daquele momento a vida dele nunca mais é a mesma. A partir daquele momento aquele rapaz nunca mais é o mesmo. Começa a pregar com eloquência, começa a pregar com veemência, começa a pregar diferente dos demais que estavam da sua época. Começa a pregar com autoridade e ousadia, porque a brasa vem tirada do altar. Olha para mim. Aleluia. Todo mundo tem desejo de fazer missão, não tem? Deixa eu ver se tem alguém que tem desejo. Eu sei que você tem desejo de fazer missão. Agora, o que te impede de fazer missão? O que está te impedindo de fazer missão? O Espírito Santo faz essa pergunta para você. Já que o Evangelho de Lucas, capítulo 4, o verso 18, e o pastor gosta de citar ele, né? Que o Espírito me ungiu. O próprio Jesus dizendo: eu fui ungido. Para quê? Para pregar as boas novas, para libertar quem está preso, oprimido, para botar as mãos em pessoas que estão possessas de demônios, para orar por aqueles que estão enfermos. Ou você acha que o Senhor te deu essa unção para tu ficar sentado na cadeira, ouvindo o pregador pregar, ouvindo o cantor cantar? O Senhor não te ungiu para isso não, meu querido. O Senhor te ungiu e disse assim: agora ide. O Senhor não te ungiu só para tu ficar bonitinho sentado na cadeira. O Senhor te ungiu para que você vá e faça a diferença aí fora. O Senhor quer te usar como instrumento nessa terra, meu querido. Aleluia. Oh, glória. Eu vejo a igreja do século 21, em vez de avançar para frente, parece que ela está andando assim, ó,
do lado. O ide é para frente. O ide é adiante. O ide é avante. O ide é para frente. Como o apóstolo Paulo disse, ó, eu vou pregando o evangelho, combatendo o bom combate, mas olhando para quem? Para o autor e consumador da minha fé, que é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos designou, foi Ele que nos chamou, e Ele nos chamou para umas boas novas, para anunciarmos as boas novas da salvação. Jesus não te chamou para você ficar aí, ó, sentadinho em uma cadeira. Jesus não te constituiu para você ser cauda, Ele te constituiu para ser cabeça, Ele te constituiu para fazer a diferença, Ele te ungiu e te alistou neste exército para você fazer a diferença no meio dessa geração pecaminosa, no meio dessa geração. A igreja de Cristo, ela tem que andar na contramão do que o mundo anda. Nós não temos que fazer como o mundo está fazendo, nós andamos na contramão do mundo. Queira o mundo dizer que nós somos loucos, queira as pessoas dizer que nós somos doidos, porque marchamos ou rodamos no poder, mas para eles é loucura. Mas para quem conhece as sagradas escrituras, isto é poder de Deus. Para quê? Para que Ele venha nos usar como instrumento nesta terra, para que Ele venha nos usar como instrumento nessa terra, para fazer a diferença no meio dessa geração incrédula, que não dão crédito, que não acredita, mas quando olha para mim, para você, que vem nós pregando com autoridade, com ousadia, que pregando o evangelho, eles vão entender o quê? Que a salvação, ela é por meio da graça, não é pelo aquilo que eu faço, mas ela vem pela graça. Graça é favor merecido. Nós não merecemos estar aqui diante dessa tribuna, mas Deus achou graça aos nossos olhos, Deus achou graça diante de mim e de você, e nos chamou para fazer a diferença, nos chamou e nos comissionou para quê? Para fazermos a diferença no meio dessa geração. Aleluia. Eu vou encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Lucas capítulo 4, verso 18. Eu vou ler para você entender para quem foi que o Senhor te ungiu. Capítulo 4, verso 18 e o 19. Aqui quem está falando é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você recebeu poder para quê? Para que foi que Deus te deu poder? Para ficar sentado? Para você ficar se menosprezando, dizendo, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar? Não, queridos. O Senhor te ungiu para você fazer a diferença. O Senhor te escolheu porque Ele conhece a tua capacidade. O Senhor nos escolheu porque Ele olhou para nós, pastor José, e viu alguém que se acha inferior, e é esses que Deus tem prazer em levantar no meio dos grandes. Deus tem prazer em usar quem é pequeno. Deus tem prazer em ungir quem é pequeno.
Deus tem prazer, pastor Gabriel, em levantar quem é pequeno. Eu nunca vi Deus levantar alguém grande na Bíblia. Pelo contrário, eu só vejo Deus levantando quem é pequeno, quem é menor. Eu só vejo Deus usando aqueles que dão lugar para o Espírito Santo. Eu nunca vi Deus levantar alguém que já tem nome, que já tem patamar. Eu nunca vi Deus levantar alguém que já tem cargo eclesiástico grande na igreja. Pelo contrário, Deus levanta quem está sentado. Deus capacita quem está sentado. Deus capacita quem está atento para ouvir, quem está sentado para ensinar, para aprender, e levanta para ensinar. Eu nunca vi Deus levantar alguém que já tem um curso de teologia. Deus levanta aquele que não tem curso de teologia. Aleluia. Aleluia. Você vai fazer missão, vai continuar parado aí se questionando, perguntando a Deus o porquê disso e o porquê daquilo. Se Deus te ungiu, se Deus te comissionou para este evangelho, no meio de tantas pessoas que Deus poderia escolher, pastor Gabriel, milhares e milhares de pessoas, no meio da minha família tem um bocado de parentes, mas Deus pega o mais errado, missionário Júlio, o que mais bebia, o que mais levava a família para a perdição, e traz para o evangelho. Agora eu vou ser chamado de doido, crente santo. Quer ser santo agora porque está na presença de Deus? Não, pelo contrário. Se Ele me chamou e me ungiu, agora eu tenho que andar nos seus mandamentos e estatutos. Por quê? Porque eu conheço as Sagradas Escrituras. E se eu conheço ela, eu tenho que praticar pelo menos um terço do que a Bíblia Sagrada me ensina. Para quê? Para que eu venha desfrutar do novo céu e a nova terra, a qual João descreve em Apocalipse. Se eu conheço a Bíblia Sagrada, eu conheço as Escrituras, eu tenho que praticar um terço do que está escrito. Por quê? Porque o meu alvo não é mais a terra, o meu alvo é o céu, o meu alvo é o céu de glória, o meu alvo é lá em cima, aonde não há pranto, nem choro, nem ranger de dente. Neste mundo as pessoas vivem depressivas, chorando, cabisbaixo, se isolando. Algumas delas até vivem no meio da sociedade, transparecendo que está bem, mas conversa 5 minutinhos com ela e tu vai ver ela desabando de lágrimas e contando como é que está a vida dela. Por quê? Porque ela não tem vida espiritual com Deus, ela não busca intimidade com Deus, ela só quer Deus quando está passando pelo momento de aperto. Note que uma pessoa, quando está vivendo em aperto, a primeira coisa que ela chama é o nome de Deus. Oh, glória. Oh, glória. Deus não te escolheu porque Ele te acha bonito, não, querido. Deus não te escolheu porque você tem alguma coisa terrena. Deus não te escolheu porque você tem um cargo já eclesiástico grande na igreja. Deus te escolheu para fazer a diferença no meio de muitos que estão se corrompendo. Deus te chamou para fazer a diferença. Você é luz e é sal. Você foi chamado para fazer a diferença. Se coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado. Diga assim para ele: o Senhor te ungiu para você fazer a diferença. Diga assim para ele: o Senhor te chamou para anunciar as boas novas. Diga assim para ele: o Senhor te chamou para fazer o ID dele, porque Ele já foi preparar o lugar para você. Diga para Ele: Ele já foi preparar a mansão celestial para você. Você está aqui para levar as pessoas para lá. Diga para Ele: o Senhor conta com você, o Senhor conta contigo, o Senhor conta contigo, missionário Antônio. Deus conta com você para te usar nessa terra. Deus conta com você, pastor Martoni, para povoar os céus. Deus conta com o Senhor, pastor José, para saquear o inferno e levar as almas para os céus. Quem vai fazer missão? Quem vai fazer missão? Aleluia. Oh, glória. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus.
Estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, glória. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, eu não sei, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele te prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, nós não sabemos porque ele nos escolheu, querido. Nós não sabemos porque ele nos escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que nós temos foi ele que nos deu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, levante a mão, aleluia, eu quero profetizar. Tudo que você tem foi Deus que te deu, querido. Tudo que você tem foi Deus que te deu, aleluia. Esta boquinha que Deus te deu foi para profetizar o Evangelho. Essas mãos que você está levantando, o Senhor ungiu. O Senhor separou e capacitou para quê? Para que você faça a diferença. Começa a orar em posição de mão. Começa a usar a tua boca para fazer a diferença. No meio dessa geração de puros lábios, começa a usar os pés que Deus te deu para fazer o ídolo do Senhor. Começa a dar lugar para Deus te usar, porque o Senhor vai fazer a diferença no ano de 2024, aleluia. Oh, aleluia.
Com as mãos levantadas ainda, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o Senhor. Este exército de valentes e valorosos, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor se faça presente sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha usá-los como instrumento nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha nos ungir nesta noite, para que nós possamos pregar e fazer a diferença, para que nós possamos ser mais diferentes dessa geração que está aí fora, para que nós possamos fazer o teu ídolo, Senhor, com veemência, com autoridade. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, autoridade sobre a vida do teu povo. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor vai colocar autoridade sobre as vossas mãos, que o Senhor vai dar autoridade sobre os nossos lábios, que o Senhor vai dar autoridade, Senhor. Calça-nos, ó Deus, Pai, com o calçado da salvação do Evangelho. Senhor, nos reveste de toda a armadura, para que nós possamos resistir os dias maus, Senhor. E usa, meu Deus, cada um que aqui está, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplauda Jesus. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, ó Senhor, se enchemos, ó Pai, da sua presença, guardamos a tua palavra, Pai, na tábua do vosso coração, para que nós não viemos pecar contra ti, Pai. Meu Deus e meu Pai, obrigado, ó Senhor, por ter falado conosco, ó Pai, por ter manifestado a tua glória e o teu poder, Senhor. Mas nesse exato momento, ó Pai, iremos para o nosso lar, ó Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, ó Deus. Nos leve em paz e segurança, livrando de todo mal, ó Pai, livrando do acidente, do meu roubador, livrando, meu Deus e meu Pai, da cilada do inimigo, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Eu deveria era morrer, mas Ele te prometeu o céu. Eu só quero adorar. Esta boquinha que Deus te deu foi para profetizar o Evangelho. Essas mãos que você está levantando, o Senhor ungiu, o Senhor separou.